Darcy, nesta quarta-feira, Cachoeira do Sul teve a sua conferência municipal, que tirou demandas, elaborou demandas que irão para análise e discussão na conferência estadual e, posteriormente, conferência nacional. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema segurança alimentar e nutricional com uma das representantes do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, a Juracema Daltoé, que vai nos fornecer mais detalhes. E eu pergunto, Juracema, inicialmente, o que é segurança alimentar? É a garantia de todo cidadão de ter uma alimentação adequada e saudável em todas as fases da vida. Na verdade, a garantia de segurança alimentar é o acesso aos alimentos. E como é que funciona o trabalho desses conselhos? O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é o controle social que dá voz ao cidadão. Ele pode demandar algumas ações e que, junto do governo municipal, estadual e nacional, fazer com que essas ações cheguem até todo cidadão de direito, que somos todos nós. Este ano, neste momento, vocês estão discutindo a construção e reconstrução das políticas públicas de segurança alimentar. O que é exatamente isso e qual é o trabalho, a função de vocês nesse contexto? Neste ano, o tema da conferência é Comida de Verdade no Campo e na Cidade por Direitos e Soberania Alimentar. O que quer dizer? É garantir ao cidadão o acesso a uma alimentação adequada e saudável em todas as fases da vida. E soberania alimentar quer dizer o quê? A autonomia do povo dele decidir o que realmente ele quer consumir. Se ele quer consumir alimentos sem agrotóxicos ou com agrotóxicos. Que a grande verdade hoje, nós estamos sendo invadidos por todos os alimentos que estamos consumindo. Ele tem um número muito grande de agrotóxicos, inclusive aqui no Brasil alguns proibidos, que não deveriam estar na nossa mesa esse alimento pelo excesso de agrotóxicos, né? Então, nesse grande debate, a gente pode trabalhar com agroecologia, com alimentos orgânicos e também trabalhar com uma sustentabilidade. Direito à água, direito à terra, direito a uma alimentação adequada e saudável desde o nascimento, na fase adulta e enquanto idoso também. A nível local, o Conselho Municipal ele tem autonomia para levantar questões, demandas e implementar iniciativas com relação à alimentação, por exemplo, das escolas? Sim, o Conselho de Segurança Alimentar do município de Cachoeira do Sul, ele tem autonomia sim, inclusive para barrar alguns alimentos que podem chegar na alimentação escolar, por exemplo. Tem uma verba que vem do governo federal, que é a FNDE, que diz, conforme a lei 11.947 de 2009, ela diz o seguinte: no mínimo 30% do recurso que vem do governo federal deve ser comprado alimentos da agricultura familiar. Então, a nutricionista elabora um cardápio, coloca alimentos adequados e saudáveis e o Conselho Municipal, Estadual e Nacional, ele pode fazer o controle social. De que forma? Acompanhar, monitorar esse programa, verificar se realmente o dinheiro que vem do recurso federal está sendo gasto com alimentos para a alimentação escolar. A tua atuação não se restringe apenas ao Rio Grande do Sul, né? Tu tens também uma atuação em termos de Brasil. E eu te pergunto, qual é a situação do Brasil hoje em dia com relação a esse assunto? Bem, estamos assim na conferência municipal aqui de Cachoeira do Sul, 26 e 27 de agosto na conferência estadual. Em novembro vai ser a Conferência Nacional, que reúne pessoas de todo o Brasil. Nós temos alguns encontros que estão acontecendo a nível nacional. Por exemplo, Porto Alegre vai sediar no dia 8 e 9 de julho a Conferência das Mulheres Urbanas, onde que elas vão relatar as experiências exitosas que estão tendo. O que a gente pode trazer disso? Que está havendo moção nacional a respeito de ter caído o transgênico no rótulo dos alimentos. Né? Na verdade, ele não foi aprovado até o final, mas ele está em vias de ser aprovado, que não dá mais direito assim, a colocar o T dos transgênicos no rótulo dos alimentos, porque algumas empresas com muito poder aquisitivo, alguns oligopólios, conseguiram derrubar isso. E isso é um malefício para a saúde do cidadão. Então, neste ano, nós estamos trabalhando a educação alimentar e nutricional como eixo 1, né? Que diz o seguinte: nós precisamos consumir alimentos saudáveis. Quais são esses alimentos saudáveis? São os produzidos sem nada de agrotóxicos. Que em toda a cadeia alimentar seja respeitado o processo dele.
que nós vamos consumir esse alimento de acordo com a sazonalidade. Eu quero dizer isso, temos alimentos do inverno e alimentos do verão, alimentos da primavera. E o que a gente não pode consumir durante todo o ano, todos os alimentos. Porque isso, eles estão usando algum organismo geneticamente modificado para ter esse alimento durante o ano todo. Como acontece com o frango, né? Como acontece com a criação de frangos, onde que durante 45 dias nós temos frango de 3 quilos. Né? E sabe-se que isso pode levar de 90 a 120 dias para um frango crescer de 1 a 2 quilos, né? Então é porque eles estão usando algum adicional a mais para conseguir ganhar peso e vender mais rápido possível. E como enfrentar tudo isso? A gente sabe que no dia a dia, a gente sabe que existe, mas sabe também que existe a dificuldade tremenda de enfrentar, até porque são grandes corporações, grandes empresas que fazem, que trabalham com esses produtos e que até agem desta maneira. Eu como nutricionista, e hoje eu sou conselheira federal do Conselho Federal de Nutricionistas, nós trabalhamos a nível Brasil para fazer com que a sociedade civil organizada, ela venha para fazer esses debates. Na rua, não. Nos espaços disponíveis para os debates. A conferência aqui é um dos espaços que é muito importante, porque através daqui vai sair uma moção ou vai sair algumas demandas para a garantia do direito humano à alimentação adequada aqui no município de Cachoeira do Sul. A intenção, então, é mobilizar a comunidade e também dividir responsabilidades. Sim, mobilizar a comunidade, dividir responsabilidades. O Estado tem o dever de garantir o acesso ao alimento adequado e saudável, acesso à terra, acesso à água. E nesse momento estamos debatendo de que forma vamos cobrar do Estado, através de políticas públicas, a garantia desses acessos. Nas conferências em todo o Estado tem sido trabalhado 3 eixos fundamentais, como disseste agora há pouco. Quais são esses eixos? Educação alimentar e nutricional, os avanços e obstáculos da política pública e o fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional sustentável, né? Que é justamente no qual eu faço me representar hoje, que eu sou do projeto, que eu já falei há pouco, do MDS, em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina. Nós atuamos aqui no Rio Grande do Sul para fortalecer o CISAM. O CISAM, na verdade, aqui no estado nós só temos 4 municípios que aderiram ao CISAM até este momento, que é Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul e Rio Grande. Então, através do Conselho Municipal, deverá ser constituída uma CAISAM municipal e aí a gente aderiu ao CISAM. Através disso, tem muito trabalho pela frente, é um desafio grande a ser enfrentado aqui no município de Cachoeira do Sul, mas não é impossível porque outros municípios já conseguiram. Então, o que o povo mais está demandando nos municípios que nós estamos acompanhando é a alimentação saudável, como garantia do direito humano à alimentação adequada, desde a escola até, pelo menos assim, onde tem o dever do Estado, nas escolas, nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas universidades, né? Eles têm solicitado muito também acesso à água e acesso à terra. A gente passou por alguns municípios que a água que eles estão consumindo está contaminada, né? E é dever do Estado garantir o direito humano ao acesso à terra também e à água. No teu entendimento, qual deve ser o papel, a atitude da população, da comunidade, do telespectador que nos assiste neste momento com relação à questão da segurança alimentar? As pessoas, para terem melhor qualidade, para terem o que consumir com mais qualidade, devem denunciar, devem participar mais, devem conhecer mais? O que deve ser feito? Algumas instâncias, alguns assuntos relevantes que estão sendo discutidos no momento é justamente voltado assim para o direito humano. Quando se diz o quê? Que algum indígena, algum quilombola, ele morreu por insegurança alimentar e nutricional, quando isso acontecer no município, outro cidadão qualquer que vai morrer porque não teve seu direito assistido, deve ser denunciado para o Ministério Público. E o Ministério Público tomará todas as providências. Fora isso, o que a gente orienta para a população? Participar dos debates do Conselho e para vir à tona esses assuntos. E através disso a gente fazer uma pressão, né, junto com o governo para ele demandar fiscalização, para demandar a redução dos agrotóxicos e assim criar novas políticas públicas para a garantia do direito humano.
Juracema, obrigada pela tua participação no Intesul. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você.